Olá, bom dia. A história do empreendedorismo no Brasil tem pontos bem interessantes. Por exemplo, a maioria delas é uma empresa familiar, nasce como empresa familiar. E um outro ponto que chama muito atenção é que quase 90% delas acabam morrendo no segundo ano de funcionamento. Por que essas coisas acontecem? É sobre essas e outras coisas interessantes a respeito do empreendedorismo que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o Ricardo Carreira, que é consultor de carreiras. Que é consultor de carreiras da UFMA e da Faculdade de Negócios da FAENG. Bom dia, Ricardo. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz de poder falar sobre um assunto tão interessante, né? E que hoje muitas pessoas estão buscando mais informações. É verdade. Porque acaba sendo uma alternativa, né, para a situação econômica que o país vive, né? Pois é, como eu falei no começo, a maioria é uma empresa familiar e que nasce por necessidade. É isso mesmo, a maioria hoje ainda nasce por necessidade, não tem um planejamento prévio para que ela apareça? Na realidade, você está corretíssima. Infelizmente, né, porque o planejamento acaba não sendo algo prioritário na hora que você desenvolve um negócio, né? Às vezes você tem uma boa ideia, mas essa boa ideia ela acaba não tendo um desenvolvimento correto porque você não planejou, não avaliou, não identificou o mercado. Às vezes uma ideia simples, ela não é garantia de sucesso. Ela pode ser até uma excelente ideia. Você pode ser extremamente criativo, mas você tem que saber colocar isso em prática, né? Então essa é uma grande dificuldade que a gente tem, porque o Brasil é o segundo país em abertura de empresas no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. É mesmo? Os Estados Unidos é o número 1 em abertura de empresas, o Brasil é o segundo. Qual é o nosso problema e a diferença em relação aos americanos? É que os americanos eles abrem muitas empresas, mas essas empresas elas se perpetuam, elas continuam. O brasileiro abre muitas empresas por não ter um planejamento correto, por não ter um conhecimento de mercado, etc. Ele acaba não conseguindo levar essa empresa para o segundo ou para o terceiro ano. Incrível. Esse é o grande dificultador. E a diferença entre nós e os Estados Unidos é esse planejamento, quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, que está no número 1, né, que você falou, há esse planejamento sempre antes da abertura de um negócio? Sempre. É só a gente observar as estatísticas. Das 10 maiores instituições de ensino superior do mundo, 7 são americanas. Ou seja, o americano ele estuda muito, ele se prepara muito, né? Ele vai atrás de negócios, desenvolve, vê a estrutura. Se você pegar a base, né, da maioria das teorias hoje que a gente estuda nas instituições de administração, etc., a base é americana, ou seja, a base do negócio. O americano ele tem no sangue, na veia, a coisa do negócio, do business, né, do empreendedorismo. Então, por isso eles se preparam muito mais, né? Eles têm muito mais essa postura empreendedora. O Brasil está transformando isso. A gente, às vezes, por necessidade, precisa de qualquer forma para sair de uma situação difícil, de um sufoco, abrir uma empresa. Mas a gente não se preparou para isso, a gente não tem uma cultura, a gente não ensina empreendedorismo na maioria das escolas. Se você olhar escolas americanas, elas têm como currículo obrigatório você ter disciplina de empreendedorismo. Né? Você tem que ter business. Aqui ainda é novidade, né? Aqui é novidade, algumas escolas utilizam. Exatamente. Quando tem, é novidade, quer dizer, não é necessário, vamos dizer assim. E aqui eu acho que tem uma outra cultura, Ricardo, por exemplo, as empresas familiares. Mas meu avô começou essa empresa assim, ele não sabia nada, foi no instinto, fez, então não preciso me preparar tanto, eu vou pegar essa empresa que já está funcionando e vou levar para frente. E às vezes você acaba com um negócio que vinha lá de trás. Aí a falta de, vamos dizer, de preparação de quem está chegando para tomar conta de um negócio já estabelecido? Olha, isso é um ponto fantástico que você tocou. Eu estou desenvolvendo agora uma tese de doutorado que é sobre empresa familiar. E uma das avaliações que eu estou fazendo na pesquisa é justamente sobre a questão da sucessão familiar. Infelizmente, a gente percebe que a segunda e a terceira geração, na maioria das empresas, elas não conseguem dar o mesmo dinamismo, a mesma competência que a primeira geração trouxe. Em muitas situações, as empresas elas acabam fechando as portas na segunda geração. Não chegam nem sequer à terceira geração. Por quê? Porque essa segunda ou terceira geração não se preparou para aquilo, né? Imaginou que o negócio já está pronto.
meu pai, meu avô já definiu, agora eu vou só dar continuidade. Mas não é assim, o mercado muda, gira o tempo inteiro. Você que é jornalista, com certeza o jornalismo era de uma forma há 10 anos atrás, hoje é totalmente diferente. O negócio é a mesma coisa. É verdade, é verdade. Mas não era de imaginar exatamente o contrário, que aquela coisa que começou de uma forma meio empírica, assim, que não precisava de tanto conhecimento, ia no instinto, ia naquela coisa, a segunda geração viesse com uma formação até acadêmica muito melhor, que se preparou muito melhor, que com certeza os pais botaram os filhos na escola para continuar esse negócio. Não era da gente imaginar que seria o contrário, que essa segunda entregaria melhor para a terceira geração, que entregaria melhor para a quarta? Pois é, o que acontece? Talvez um conflito de gerações, né? A geração mais nova, né, que alguns, né, eles botam a nomenclatura Y, milênio e tal, é uma geração que de repente ela não tem tanta visão ou identifica o negócio como uma realização pessoal, porque às vezes eu sou apaixonado pelo meu negócio, eu criei aquele negócio, eu desenvolvi aquilo, mas não necessariamente o meu filho, o meu sucessor, a minha filha, eles vão ter o mesmo amor, a mesma vontade, essa paixão. É verdade. De repente eu quero que aquilo aconteça obrigatoriamente, mas essa nova geração ela quer viver experiências, ela quer viajar pelo mundo, ela quer conhecer outras possibilidades e às vezes essa é uma situação que pode acontecer. A outra é a acomodação natural. De repente, uma empresa que teve sucesso e que está indo bem, eu me acomodo na segunda geração. Poxa, já está tudo bem, para que eu vou estudar tanto? Para que eu vou me aprofundar tanto? Para que eu vou inovar no que está dando certo? Eu já sou herdeiro disso. Time que está ganhando não se mexe, tem que isso? É uma frase terrível. Vamos tirar essa frase. É uma frase hoje em dia não se usa mais. Porque mesmo em time que esteja ganhando, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando inovar, buscando melhorar, porque o mercado exige isso. O mercado exige algo melhor o tempo todo. É verdade, né? é verdade. E você tocou num ponto interessante, quando você disse que essa segunda geração pode não ter a paixão e às vezes é obrigada a tomar conta do negócio, né? Não vai dar certo. Não vai. O que você não faz por amor e por paixão, você tem que se preparar muito para fazer por obrigação. Aí não acontecem as duas coisas, nem a paixão, nem a formação. Eu tenho aqui um exemplo, nessa pesquisa a gente acaba estudando sobre muitas empresas, eu tenho 2 exemplos de empresas que justamente faltou essa paixão na segunda geração, né? Todo mundo deve lembrar e conhecer, apesar do nome ser Casas Pernambucanas, era uma empresa paulista que fez sucesso no Brasil inteiro. Isso. Né? E a primeira geração, que é a geração do patriarca, foi um sucesso. A partir do momento que o patriarca já não tinha mais condições, já envelheceu e tal, não tinha mais condições de tocar um negócio, passou para os filhos, começou uma guerra, uma verdadeira guerra campal entre os irmãos para o controle acionário da empresa. O que aconteceu? Muita confusão, muita ruptura. Vamos deixar o que aconteceu para o próximo bloco? Vamos. Vou fazer um rápido intervalinho aqui, nós vamos tomar um cafezinho e vamos voltar para continuar conversando. Um minutinho só, volto já já. Estamos de volta conversando aqui sobre empreendedorismo com o professor Ricardo Carreiras, que é consultor de carreiras. Eu estava falando da analogia do seu nome, da profissão com o nome. Por ter esse nome, o empreendedorismo, eu não gosto de me atrapalhar com essa palavra. Palavra comprida dessa, né? Grande. Palavra comprida, empreendedorismo. Sim, ele já veio com você, quer dizer, você já sentia desde cedo essa vontade de fazer as coisas diferentes? Na realidade eu cresci, né, numa família onde o negócio sempre esteve presente, né? Meu pai trabalhava numa empresa de aviação, mas ele sempre teve negócio. Por exemplo, ele trabalhava no aeroporto, a gente tinha uma loja de vender presentes no aeroporto, minha mãe, né, administrava isso, já teve loja de roupa e eu cresci ali dentro, eu cresci dentro de negócios, dentro de desenvolvendo, né, sempre alguma atividade. Então aquilo me estimulou muito, né? Eu brinco que às vezes eu já fazia negócio desde muito pequeno, então eu saía para... Era daquele que ia para a escola vender as coisas? Por exemplo, olha, já aconteceu um absurdo de eu sair, ganhei um tênis novo, né? E a minha mãe trouxe, me deu tênis, eu ia para jogar, poxa, que tênis bonito. Falei, gostou? Olha, quanto é que tu dá nele? Tanto, então pega.
Aí o cara chega em casa, a mãe pergunta: o que foi, te assaltaram? Não, vendi, tá aqui o dinheiro, a senhora compra outro me der, e o troco não, o troco é seu, fica com o troco. Mas que legal! Ou seja, o negócio tava no sangue, né? Já estava no sangue. É verdade. Claro, eu, apesar de no início gostar muito de cálculo e tal, de matemática, comecei a fazer engenharia, mas vi que engenharia não era o meu negócio. Acabei voltando e fazendo administração depois. E aí sim, a partir daí, desenvolvendo como professor primeiramente, e logo em seguida comecei a montar o primeiro negócio, que não deu certo, aí veio o segundo. Tem que estar preparado para isso, né, Ricardo? A coisa pode não funcionar como a gente imagina numa primeira tentativa. Exatamente. Às vezes a gente tem vontade demais e conhecimento de menos. Foi isso que aconteceu no primeiro negócio. Eu tinha muita vontade, mas não estudei aquilo o suficiente e não funcionou bem. Mas depois, não. Aí a gente se preparou melhor, o negócio funcionou e hoje, por exemplo, eu sou sócio, né, de 2 empresas de educação, enveredei totalmente pelo lado da educação. E há 16 anos atrás a gente criou uma empresa, né, chamada Excelência Consultoria, que se transformou em uma instituição de ensino superior. Esse foi o primeiro, foi o primeiro negócio, isso, que realmente deu certo. Vamos dizer assim, você teve esse tempo para se preparar, você já estava com uma vida mais ou menos estruturada, teve tempo para se preparar para isso. Mas nos tempos de crise econômica como a gente está, às vezes a gente não tem essa possibilidade de fazer essa preparação, esse planejamento. Começar assim, de repente, de alguma forma pode dar certo? O que a gente tem que fazer, vamos dizer, quais seriam as dicas para quem não tem tempo de se preparar, mas tem que buscar alguma alternativa? Olha, eu digo o seguinte, a preparação zero em um negócio que você não conhece o mercado, absolutamente nada dele, infelizmente eu não tenho nenhuma receita milagrosa que faça você ter possibilidade de errar, porque todos os caminhos que você está observando vai dar, tudo indica que vai dar errado. Mesmo que você não tenha tempo, não tenha dinheiro e esteja numa situação muito difícil, tente o mínimo, pelo menos o mínimo de conhecimento. Às vezes você tem instituições de ensino, eu não tenho condições, o curso é caro, então vamos, hoje online. O Sebrae, tem o Sebrae, existem coisas gratuitas por aí, existem vídeos, existem cursos online que em muitas situações são gratuitos. A santa internet está aí, né? Está aí, no mínimo, você tem que ter um mínimo de conhecimento da gestão de um negócio, né? Agora, um outro ponto que eu acho importante no momento de desespero, tente desenvolver algo que você tenha um conhecimento do mercado que você atua. Isso que eu queria perguntar. Porque hoje a gente observa, e isso não estou falando de uma maneira empírica, é científico, muitas empresas que quebram, elas não quebram simplesmente porque não tinha dinheiro. Muita gente, a pessoa imagina assim, não quebrou porque ele não tinha como investir, não tinha capital e tal. Não. Em muitas situações o problema não é dinheiro, não é financeiro. É você tem até uma verba, você tem dinheiro para aquilo, mas você não sabe investir, você não sabe gerenciar, você não sabe controlar aquele dinheiro. Às vezes vamos imaginar, alguém que trabalhou a vida inteira em um banco, por exemplo, aí recebe um plano de demissão voluntária, recebe um caminhão de dinheiro. Eu conheço alguns casos de pessoas que tentaram e não conseguiram. Por quê? Porque desenvolveram, tinham dinheiro, mas não conheciam do negócio. Isso foi muito comum, esse negócio de plano de demissão voluntária, todo mundo, eu quero virar patrão, eu não quero mais ser empregado. Só que a pessoa não tinha nenhum plano na cabeça. Só o dinheiro. Só tinha a ideia quando apareceu a possibilidade do dinheiro. Falei isso porque eu trabalho numa empresa pública que aconteceu muito isso, uma federal. Muita gente deixou o emprego para viver de uma possibilidade, um sonho que ainda estava só sonho mesmo. Mas assim, quando você já sabe fazer uma coisa, quando você... Decorar, vamos lá, é uma paixão minha. Você gosta de decoração. Investir naquilo que de alguma forma que você falou, já conhece, já faz bem, vamos botar um quarto do caminho andado? Claro, com certeza você tem ali uma probabilidade de acerto muito grande, porque você conhece daquilo, você tem intimidade com aquilo, talvez não conheça os mecanismos de marketing, da gestão financeira e tal, de como tu fazer os insumos no menor custo possível e tal. Talvez essas técnicas você ainda não tenha, como expor, como vender, mas o negócio em si, fazer aquilo, trabalhar, decorar. Então isso já abre caminhos para você. Vamos imaginar, eu sempre trabalhei com educação e de repente o professor Ricardo resolve, eu gosto muito de ir a restaurantes, eu gosto de ir, mas de repente eu resolvo abrir um restaurante.
restaurante, a probabilidade de estar errado é grande, porque eu não isso. conheço esse mercado. Não é porque eu gosto de comer que eu vou abrir um restaurante. Eu vou estar atrás ali do balcão é muito diferente. Se você gosta de cozinhar, já é outra diferença, é uma outra situação, né? Exatamente. E tem que pensar também, professor, não sei se na possibilidade de começar uma coisa pequena. Ninguém pode começar muito grande. Principalmente se você não domina nada, se você está começando. Eu gosto de cozinhar, estou no maior perrengue, então eu vou cozinhar para fora. Já é um comecinho. Claro, não precisa abrir um restaurante de primeira. Eu acho interessante que hoje o mercado mudou muito e dá muito mais fácil hoje de você começar um pequeno negócio. Hoje você tem as redes sociais que te ajudam a divulgar. Isso, a divulgação em já muitas ficou situações facilitada, né? Bem barato, você praticamente não gasta nada. Só se você quiser fazer um patrocínio e tal, fazer um visual diferente lá no local onde tu está apresentando o teu produto. Então tu não precisa ter um grande investimento, né? Uma outra coisa também é que existem muitas variações de negócios. Você até falou no ramo de alimentação, por exemplo. Hoje você tem aí uma febre aí dos food trucks, né? Dos carrinhos, dos sanduíches. Você pode abrir a sua casa. Eu vi isso em São Paulo, por exemplo. O cidadão faz lá um evento onde ele abre a casa dele e vende, olha, você ir, você paga tanto para vir. Ou seja, uma coisa bem aconchegante. Existem muitas possibilidades. O delivery também, né? Você faz, seu marido vai entregar. Pronto. Os dois estão desempregados, os dois já arranjaram uma forma de ganhar dinheiro. Hoje existem variações muito maiores. Se você pegar, por exemplo, uma década atrás ou 15 anos atrás, você não tinha a facilidade que você tem hoje. É verdade. Isso acaba ajudando muito aos novos empreendedores. Ok, de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho só para você sabe, tomar aquele cafezinho. No intervalo a gente toma café e come, né, professor? Sem dúvida. Que é para dar combustível para o próximo bloco. Mas a gente volta já, é só um minutinho, volto logo. Já estamos de volta para o nosso último bloco de conversa aqui sobre empreendedorismo que você pode fazer quando você está em crise, quais são os caminhos que você pode seguir. Mas a gente, quando fala de crise, a gente pensa, falta de dinheiro. Quem está começando por crise não tem grana. Tem alguma forma de buscar, assim, por exemplo, eu quero montar uma cozinha lá em casa. Vou passar a vender comida para fora. Sei cozinhar, vou vender, mas eu vou também me deparar com a falta de dinheiro para comprar as coisas. Como é que eu faço nessas situações, professor? Tem alguma luz no fim do túnel? Claro. Esse é um problema, né? E talvez muitas pessoas elas não sabem que existem esses canais e eles acabam... Vamos esquentar nosso café para a nossa conversa continuar. Vamos, por favor. Então, muitas pessoas elas acabam não entendendo, né, que existem linhas, existem instituições financeiras que são especializadas em linhas de crédito para microempreendedores, para empreendedores que estão ali no início do seu negócio. A gente pode destacar alguns pontos. Eu acho que, antes de mais nada, além das empresas, vamos dizer assim, de consultoria tradicionais, etc., existe o Sebrae, que é com certeza... Seria uma primeira porta de entrada, buscar o Sebrae? Com certeza absoluta. O Sebrae, nós temos duas coisas muito interessantes. Primeiro, a possibilidade do balcão Sebrae você ter a consultoria gratuita, né? Segunda coisa, o Sebrae também ele é um orientador, né, de onde você pode buscar crédito mais barato, onde você tem melhores condições, né? Além disso, é uma grande fonte de conhecimento. Tem muita informação sobre empreendedorismo lá dentro, sobre mercados. Vamos imaginar que você queira abrir uma cafeteria. Lá tem uma série de informações. Isso comigo não ia dar certo, ia tomar o café todo. Pois é, não ia dar certo. Então, a gente tem esse mecanismo. Além disso, instituições financeiras, algumas delas, elas têm linhas já especializadas. Eu posso falar, por exemplo, do Banco do Nordeste, que tem linhas o Crédito Amigo, o Microcrédito. O crédito facilitado para quem está começando. Para quem está começando, sem a necessidade de grandes garantias. Não é muito dinheiro, mas pelo menos é o start, é o início. O próprio Banco do Brasil, as cooperativas de crédito, como por exemplo o Sicoob. Ou seja, existem, né, condições de você
de você buscar. Eu oriento os futuros empreendedores para ficarem sempre atentos a eventos de empreendedorismo, porque na maioria das vezes esses eventos eles mostram os caminhos. Por exemplo, vai ter o primeiro encontro de empreendedores do Maranhão, vai ter a primeira palestra. Então vá lá, participe. Em muitas situações elas são gratuitas, mas você vai ter lá pessoas falando sobre a parte financeira, alguém falando sobre a gestão do teu negócio. Então isso é interessante. Eu vejo, hoje eu fico feliz, muita gente nos procura, vai lá na FAENE, vai na faculdade, atrás de conhecimento. Eu vejo muito engenheiro hoje. Olha, eu quero aprender mais a gerenciar uma obra, eu quero entender, eu não quero só construir, eu quero entender. Como é que eu posso dar sustentabilidade para aquele negócio. Então, as pessoas estão procurando conhecimento, né? Entendi. Isso é muito importante. E quem já está assim, procurando um negócio para investir, no caso, a gente já passou da crise, vamos deixar a crise aqui para trás. As franquias, elas são uma boa opção, professor? São. Bom, a franquia ela tem um lado bom, né, que é maravilhoso, porque a franquia você já recebe um produto que já passou por todas as transformações, né? Esse é o grande segredo da franquia. Todos os problemas, os perrengues, as condições ruins que poderia dar, já deram. Já deram. Né? Ou seja, já está tudo controlado, bonitinho, você já tem um negócio que está em funcionamento e você vai comprar o direito de usar aquilo. Perfeito. Na minha opinião, qual é a grande amarra de algumas franquias? Eu não digo que são de todas. É você não ter a possibilidade de sair um pouquinho daquele quadrado. A franquia ela tem um modelo, um padrão. Ela te dá a caixa e você tem que seguir aquela caixa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Nem sempre os negócios da gente dão certo, né? Eu falei aqui de 2 negócios que deram certo, que foi a faculdade e o colégio. Porque não falou das outras. Mas, por exemplo, eu tive uma escola de idiomas, uma franquia que eu trouxe de Minas Gerais, que foi o Uptime, que durou 2 anos e eu tive que fechar. Qual foi o maior problema que eu tive? Era justamente a impossibilidade de inovar. Porque eu tenho um mercado que é particular. Às vezes, a franquia, ela tem uma ideia global, mas ela não conhece como eu conheço, como a gente conhece o mercado. Particularidade de cada Exatamente. mercado, né? Vou dar o exemplo que foi a gota d'água para eu não querer mais o negócio. Festa junina aqui é fortíssimo, muito forte a festa junina no Maranhão, em São Luís principalmente. Essa franquia é de Minas. Minas não tem festa junina. Não tem festa junina. Eles mandaram um pacote de divulgação com outdoor, etc. Eu falei, eu queria transformar essas peças alusivas à festa junina que está tendo no Maranhão. Não permitiram. Não pode, tem que ser a peça nacional e tal. Eu fiquei ali muito frustrado, porque, poxa, eu queria fazer uma alusão ao que estava acontecendo aqui e eles não me permitiram. Então, esse é o problema da franquia, é você ficar muito amarrado ao padrão da franquia. Pois é, porque às vezes a gente não entende por que uma franquia que já é famosa, vamos dizer assim, que dá certo em tudo quanto é lugar, de repente você vê aqui com uns 2, 3 anos, acaba dizendo, mas por quê? Foi falta de gerenciamento, a coisa dá tão certo lá fora, como é que essa coisa não conseguiu se manter aqui? Mas é como você está falando, por conta dessas amarras existentes, não tem possibilidade de, vamos dizer, de caracterização do ambiente nosso ou de qualquer um outro dentro de uma franquia. Você está atrelado àquela marca do jeito que ela é, global. Na realidade, algumas franquias elas são mais flexíveis, tá. Mas tem franquias que são muito rigorosas com isso, né? Mas algumas, hoje inclusive, estão percebendo, o mercado, ele é muito, o Brasil é um mundo, o Brasil é um país continental, tem muitas diferenças do norte ao sul. Sim. Então a gente tem que respeitar essas diferenças, né? Verdade. Até bem pouco tempo, um determinado refrigerante só era tomado em São Luís. As pessoas sequer conheciam em outros lugares. Hoje em dia ele já está no Brasil inteiro. Mas só para você ter uma ideia, tem frutas que tem lá embaixo e não tem aqui em cima. Enfim, tem frutas que tem aqui em cima, não tem lá embaixo, né? E essas coisas não são levadas em conta na hora de montar negócios, assim, vamos dizer, nacionais. Exatamente. Eles seguem um padrão linear e acabou. Exatamente. Isso, de alguma forma, pode prejudicar o andamento da franquia nesse local. Mas isso, gente, eu quero deixar claro que não é para você não ter franquia. Eu acho que franquia é maravilhoso. Só que existe, né, essas pequenas amarras que acabam atrapalhando um pouco. Se o senhor tivesse que dar um conselho, professor, assim, quem está começando, vamos pegar de novo quem está sem dinheiro, né? Porque quem está buscando um negócio agora deve estar sem dinheiro, está procurando alguma coisa para fazer. Qual seria o seu conselho assim mais imediato? Olha, a primeira coisa, hoje as pessoas precisam entender que
o mercado ele mudou, né? As pessoas elas começavam a estudar, a fazer um curso superior com um intuito, ou fazer concurso ou arranjar um emprego. A gente sabe que isso tudo está mudando, a forma de empregar está mudando, a carteira assinada, esse modelo tradicional está mudando. Daqui a pouco ela nem existe mais. Nem vai existir mais. Né? Você ganha de acordo com o seu trabalho. Eu trabalhei 2 horas, eu ganho 2 horas. É o modelo americano e é o que vai acabar acontecendo. Concurso público, a gente está vendo aí uma transformação. É verdade. Né? Pode ser que daqui a 2, 3 anos não tenha mais nenhum concurso público, né? Ou de uma maneira diferente, num modelo diferente, enfim. Então a gente tem que entender o seguinte, o empreendedorismo é sim uma alternativa muito boa. A gente tem que entender que é uma alternativa. Qual é o meu conselho para essa situação? É que você tem que se preparar mínimo, básico para começar. Não adianta. É muito pouco provável que o negócio que você não conhece, que você não domina e que você não tenha dinheiro para investir, dê certo. Dê certo, é verdade. Existe, tudo indica que vai dar errado. Então tenha um conhecimento mínimo, busque esse conhecimento. Hoje você tem muito conhecimento disponível e gratuito por aí. Não fica tentando inventar a roda, né? Não tente. Outra coisa, a inovação é importante, mas tem que ser feita com responsabilidade e com planejamento. Né? Com certeza. Quando a gente está começando, vamos deixar essa inovação, as coisas para mais tarde. Vamos pegar o que já está funcionando, o que está dando certo, pegar essas coisas bem óbvias mesmo, bem tradicionais e buscar conhecimento sempre, gente. Informação, dizem que informação é poder e é nesse sentido, de que você pode fazer as coisas quando você tem informação. Sem dúvida. Olha, quando eu for abrir minha empresa de decoração, vou buscar seus conselhos. Com certeza, vai ser um prazer. Tá bom. Queridos, Ricardo Carreiras, muito obrigado por essa conversa toda, por essa explanação sobre empreendedorismo e por dividir suas experiências com a gente. Eu fico muito feliz, agradeço muito e estou à disposição para futuras entrevistas. Ok, sinta-se sempre convidado. Bom dia para você, bom dia para você também que está aí do outro lado e que já sabe que esse conteúdo fica todo à sua disposição no nosso site, tá? Você pode acessar lá a hora que você quiser, tá tudo bacaninha, bem arrumadinho para você. É só entrar no nosso site, eu digo todo dia, né? al.ma.leg.br/TV. É só para você não esquecer, porque tá tudinho lá bem organizadinho. Mas para você não esquecer também, todo dia eu tô aqui às 8h30 da manhã, certo? Tchau!